Casa própria. A grande dúvida para a maioria das pessoas comuns, assim como eu, que ainda não tem muito dinheiro, é adquirir a casa própria através de um financiamento ou através de um consórcio. Essa é a dúvida da maioria de nós, como eu disse, pessoas comuns. Talvez você veja por aí muitos vídeos de grandes YouTubers, pessoas que têm muito dinheiro e, aliás, não tem nada de errado nisso, né? Nós estamos aqui querendo aprender para um dia, assim como eles também ter. Mas para essas pessoas, a discussão é comprar ou alugar. Porque eles falam o seguinte, muitos deles defendem que ao invés de comprar, você pode alugar uma casa e com o dinheiro que você estaria comprando, você aplicar aquele dinheiro, investir e receber ao longo dos anos os juros, os dividendos daquele investimento, que só com eles talvez você possa até comprar a casa dos seus sonhos. Mas isso aí é uma discussão, como eu disse, para quem tem dinheiro. Para nós que ainda não chegamos nesse nível, mas que nós esperamos chegar, mas enquanto nós não atingimos esse nível, qual é a nossa discussão? Se a gente vai adquirir a nossa casa própria através de um financiamento ou através de um consórcio? Muitas pessoas me fazem essa pergunta. O que é melhor, fazer um consórcio ou financiar? Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de deixar aqui bem claro que não existe o certo ou o errado, pelo menos não na minha opinião. O que existe é o que está de acordo com a minha condição financeira daquele momento e o que está com a condição financeira da outra pessoa, de outra pessoa, no caso aqui a sua. Então, cada um vai analisar o que se encaixa melhor, o que dá mais certo para você, o que fica bom para você fazer, para então tomar a sua decisão. É por isso que a gente não pode tomar essas decisões baseadas na opinião das pessoas. O que você pode fazer é assistir um vídeo como esse e ver o que as pessoas dizem a respeito, para você entender então, no seu caso, o que seria a melhor opção. Mas antes de ir direto ao assunto, eu gostaria só de me apresentar para você que é novo aqui. Meu nome é Kézia Pratos, sou educadora financeira, e nesse canal a gente fala de economia doméstica, de poupar, economizar o nosso dinheiro para ter a nossa reserva e gastar com aquilo que realmente importa para nós. Então, indo direto ao ponto, muita gente tem essa dúvida se deve adquirir uma casa própria através de financiamento ou através de consórcio. E a resposta que eu dou para as pessoas que me fazem essa pergunta é o seguinte: por que da dúvida? Porque as pessoas querem saber com qual dessas duas opções a casa vai sair um valor melhor, mais em conta. Porque a gente sabe que a gente, tanto ao financiar quanto ao fazer o consórcio, a gente vai pagar mais pelo valor daquela casa, mais do que ela realmente custa. Então, antes de falar o que seria melhor, o que não seria, vamos esclarecer o que é o financiamento e o que é o consórcio. Financiamento é você está pegando aquele valor emprestado ali com aquela instituição, com aquele banco, e você vai pegar aquele valor, pagar a casa e vai pagando ao longo dos anos para aquele banco que te emprestou o dinheiro, né? Um exemplo, eu fiz um financiamento da minha casa própria. Fiz pela Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa pagou a casa para a construtora e eu estou pagando a Caixa ao longo dos anos. Isso é um financiamento. Nós pagamos com juros, é lógico, com correção, e no final do pagamento ali, no final do financiamento, obviamente que eu vou ter pago muito mais que a Caixa pagou ali para a construtora. Isso é óbvio. E o consórcio, como é que é o consórcio? Como funciona? Digamos que 100 pessoas se juntam para poder fazer um consórcio. E essas 100 pessoas têm em comum, né, o desejo ali de comprar a casa própria, ou que seja dar entrada na casa própria com esse valor do consórcio. Digamos que seja um consórcio no valor de 100 mil reais, e cada uma das pessoas, 100 pessoas que vão participar desse consórcio, cada uma vai contribuir durante 100 meses com 1.000 reais. Um exemplo. No primeiro mês, já vai ter o valor de 100 mil reais. Então, uma dessas 100 pessoas já vai ser contemplada. E como é que essa pessoa é escolhida? Ou através de um sorteio, que as chances são iguais para todas as 100, ou através de quem dá o lance maior. Ao invés de você dar ali uns 1.000 reais, você vai dar um valor maior. Se o valor que você deu naquele mês for maior do que todos ali,
você que vai levar a casa naquele mês. Mas o consórcio, como a pessoa pode ser contemplada, sorteada no primeiro mês, ou alguém vai sair no último mês, que é no 100º mês. Então, como a pessoa não tem a certeza de quando isso vai sair para ela, o que acontece? O ideal é que a pessoa que vai pagar o consórcio não esteja precisando ali daquela casa para se mudar imediatamente. Talvez ela more numa casa onde ela pague aluguel, mas que ela tenha condição de pagar o aluguel e manter ali os R$ 1.000 daquele consórcio. Ou quem sabe ela já mora numa casa que é dela, mas ela quer uma casa melhor. Então ela tem condição. Ela não paga aluguel, ela está morando ali na casa que é dela, mas ela está pagando o consórcio porque ela quer comprar uma casa melhor. Então, nesse caso, para essa pessoa, o consórcio vai ser uma boa opção. Porque costuma, na maioria das vezes, é claro que as pessoas têm que avaliar taxas, tudo direitinho, ver o consórcio, né, a seriedade daquele consórcio, comparar as taxas com a taxa do financiamento. Muitas vezes a taxa do consórcio vai ser menor, você vai pagar menos pelo consórcio do que pela casa financiada, colocando ali mesmos valores, né, a casa do mesmo valor, né, e talvez você fazendo a comparação ali, na maioria das vezes, as taxas ali do financiamento vão ser maiores do que a do consórcio. Mas aí você tem que levar em consideração isso que nós falamos aqui. Você já tem uma casa para morar, você não paga aluguel, ou se você paga, você tem condição de manter o aluguel da sua casa, suas despesas, mais o valor ali que você vai pagar daquele consórcio até você ser sorteado, contemplado, para então receber, né, a sua casa ou o valor para comprar aquela casa. Se você tem, ótimo. Agora, se você não tem, digamos que você seja uma pessoa que paga aí o seu aluguel, vive, né, ali com um orçamento mais apertado, você vai ter condição de continuar pagando o seu aluguel, né, de continuar pagando as suas despesas e pagar ainda o consórcio para quando você for sorteado, você então receber ali o valor daquela casa, para você então mudar para essa casa. Você tem condição de manter essas duas despesas aí? Se você falar assim, não tem, eu preciso de já morar nessa casa. Então, o financiamento para você é o ideal, porque no financiamento você já adquire logo aquela casa e você já muda para ela. Você vai pagando, mas estando dentro dela, como é o meu caso aqui onde eu moro. Então, para essas pessoas que não têm essa condição de manter ali um aluguel e de pagar o consórcio ao mesmo tempo que paga o seu aluguel, suas despesas, precisa de já entrar, já morar naquela casa, pagar, mas estar dentro dela ali pagando para substituir então o seu aluguel que você pagava na outra casa. Então, no seu caso, o financiamento é melhor. Então, vocês estão vendo que não existe ao certo e o errado? Existe o que dá melhor para mim e o que dá melhor para você. No meu caso, eu me encaixo nessas pessoas que não tinham. Quando eu fiz o meu financiamento, eu não tinha condição de continuar pagando o aluguel que eu pagava e pagar um consórcio aí de uma casa, sem estar morando nela, né, para quando eu fosse sorteado. Eu não tinha essa condição. Então, eu optei pelo financiamento. Mesmo naquela época, não tendo educação financeira nenhuma, eu sabia, pelo menos isso, né? Eu sabia que consórcio não dava para mim. Então, essa é a análise que você tem que fazer. Não é o que o YouTube, não é o que fulano está falando, você tem que fazer isso ou aquilo. Tudo que você aprender aqui, seja em qualquer outro lugar, você tem que adaptar à sua realidade. Não importa se eu chegasse aqui falando que o consórcio é melhor, mas para a sua realidade, se não encaixasse, você não tinha que ouvir o que eu estava falando. Ou se eu chegasse falando que o financiamento é melhor, mas para a sua realidade não era o melhor, você não tinha que fazer porque eu estou falando, ou porque seja lá quem for está falando. O que nós temos que fazer aqui, principalmente na internet, onde tem tantas informações, é pegar aquilo que é bom e adaptar à nossa realidade. Então, o vídeo de hoje era para responder essa pergunta que é tão frequente e que, como eu já disse, não existe um certo ou um errado. Existe aquilo que é melhor para mim e aquilo que é melhor para você. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aqui o seu joinha, o seu comentário. Não esquece também de se inscrever caso você não seja inscrito e até mesmo de compartilhar com alguém que você acha que esse conteúdo possa ser relevante, possa ajudar em alguma coisa.
Para você que ficou aqui até o final, meu muito obrigada e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!